Não, queria primeiro, como eu fiz ontem, agradecer, né? O pessoal que não estava na palestra. Meu pai é de Pelotas, minha mãe é de Santa Maria, meu avô está enterrado aqui no interior do Rio Grande do Sul, que eu não fui ainda no túmulo dele, nunca tinha vindo no interior do Rio Grande do Sul. Aqui, minha família é daqui, da origem é daqui. Aí a família, meu pai é filho de militar, veio, meio que, meu avô era gaúcho e tal, também família do Sul, mas depois veio para o Rio, a família foi para lá. Mas a família da minha mãe já é aquela família tradicional judaica que veio, criou a colônia de Philipson. Aí depois meu avô morreu, e depois veio para Porto Alegre, todo mundo está em Porto Alegre, meus primos, então sempre vinha para Porto Alegre, não vinha para o interior, não tem parente no interior. Então ia muito para Porto Alegre, não teve nenhum parente que ficou por aqui. Foi todo mundo para Porto Alegre, parte da família foi para São Paulo, parte para o Rio, e parou no Rio. Hoje meu irmão está em Minas. Então aí tem até Minas a gente vai, mas de Minas para baixo não vai. Então é a primeira vez que eu estou vindo, na verdade, para o lugar que é o berço, né, para mim, né? Então eu me sinto em casa. Minha mãe era gaúcha, eu falava gaúchês. Eu quando pego o táxi lá em Porto Alegre, já falo gaúcho lá, o cara acha que eu sou gaúcho, que eu sei imitar porque eu tenho som desde casa. Então, para mim é tranquilo assim, né? Tá aqui é muito bom. Uma coisa que eu queria, que eu sinto que é importante, eu estou brincando com essa história do digital há 20 anos. Então existe uma ética que eu resolvi adotar, e aí tem a ver com essa história do mimimi, que é a seguinte: a ética que eu resolvi adotar é o seguinte: eu não estudo digital, vou trazer um pouquinho mais para trás para não ficar de costas para você. Eu estudo o digital para que eu entenda o digital, para que eu possa entender o digital. E o que existe hoje no mercado, e eu acompanho muita literatura, e nós dentro da escola, depois eu vou falar um pouco da escola que a gente criou, eu tenho um ramo da escola que agora já está mais consolidado, que a gente chama de leituras bimodais. Depois eu vou explicar o conceito bimodal. E nas leituras bimodais eu leio esses livros aí no mercado. Eu tenho feito uma leitura sistemática dos livros, né? Então, o que existe hoje? Qual é a expectativa que vocês podem ter hoje aqui no nosso encontro? Existem várias narrativas sobre o futuro. É isso que o Loredan falou. Vou tentar colocar nas minhas palavras o que o Loredan falou. Existem várias narrativas sobre o futuro. Como é que o mercado está criando a narrativa? Para vocês entenderem qual é a diferença que eu estou trazendo para vocês. O mercado está criando a narrativa da seguinte maneira. Como é teu nome? Gleison. O que você quer que seja o futuro? Aí eu quero... Não estou te perguntando, eu estou fazendo uma metáfora. Gleison, o que você acha do futuro? Aí o Gleison fala assim: eu quero que o futuro da minha empresa não mude muito. Aí eu vou fazer um PowerPoint e vou trazer um PowerPoint para você, em que eu apresento para você aquilo que você quer do futuro. Fazendo grosso modo uma situação, seria o médico dizer o seguinte: Gleison, você está com câncer aí, mas que câncer que você quer ter ou você não quer ter câncer? Não quero ter câncer não. Então eu vou fazer um diagnóstico que você não tem câncer. Então, quando a gente fala de futuro, de futurismo, eu não tenho controle sobre o fato. É diferente de um cara que vai desenvolver um aplicativo, né, que vai trabalhar. Eu sou um futurista, então o que acontece? Eu não controlo o futuro. É que nem um médico, ele não controla o câncer do cara. Ele vai fazer o diagnóstico e dizer: meu irmão, você está com câncer, eu não posso mudar o diagnóstico. E o que o mercado está fazendo? Se o cliente não quer escutar uma coisa mais radical, eu faço uma coisa mais light para o cliente. É o médico que está dizendo ao cara: não, você não vai ter câncer. E o cara está adoecendo. Então eu acho isso, do ponto de vista da ética futurista, antiético. E eu vou dizer para vocês, eu vivi crises, primeiro com a Dilma, né? Todo mundo viveu. E além da Dilma,
Eu vivi crise pelo seguinte, eu me recusei a oferecer para o mercado o que o mercado queria escutar. Então vocês estão diante de uma pessoa que poderia estar muito melhor posicionada no mercado, do ponto de vista rápido, mas não era o meu objetivo. Porque eu quis trazer para o mercado uma ética futurista que é o seguinte, existe um futuro que eu estou vendo, que eu preciso apresentar para as pessoas, se as pessoas não quiserem comprar, não são meus clientes. Porque eu não posso mudar o futuro, eu tenho que ler o futuro e apresentar o que eu estou vendo. Se o cliente disser, não, eu não tenho... Olha, eu vou contar para vocês. Eu fiz 1 ano no BNDES, um grupo de trabalho, 1 ano, 2013. Fiquei 1 ano lá com eles. Me contrataram para pensar o futuro com eles. BNDES é um casca grossa, só tem casca grossa lá, né? Galera lá para passar no concurso, é um perfil que tem, obviamente, uma coisa interessante, tem outro problema, porque é um pessoal que guarda tudo na cabeça, mas às vezes não inova muito. Mas tudo bem. BNDES. Quem me contratou foi o superintendente de recursos humanos, que fez o prefácio do meu livro de 2013. Ele virou para mim no final de tudo e falou, Nepô, me chamou para almoçar. Nepô, concordo com tudo que você está falando, mas não vamos fazer nada. Nós não temos cultura para fazer o que você está querendo. Eu falei, tá bom, estou feliz. Você tomou uma decisão. Agora, eu também não mudei o que eu estou dizendo para você, porque você não tem espaço para fazer. Você está consciente da decisão que você está tomando. De repente, as crises que o BNDES está vivendo, poderia ter evitado algumas crises se ele começasse a entrar num outro modelo. Mas eu respeito a decisão dele. E ele também respeita a minha, porque eu não vou mudar o meu discurso, porque ele não tem capacidade de mudança. Então, eu queria primeiro situar para vocês o seguinte, vocês vão ter uma visão de futuro em que eu não estou querendo vender para vocês absolutamente nada. Se o Loredan falar, pô, eu não vou fazer nada do que você está sugerindo aqui para o My Club, eu falo, Loredan, pô, foi ótimo te conhecer, né? Tu me enganou que não tem frio aqui, mas tudo bem, cara. Tá tudo no esquema. E eu vou para casa feliz, você vai feliz, porque você recebeu. O meu papel é entregar para vocês a minha visão. Só que a minha visão não é a visão, e aí pronto, a primeira coisa. Então existe uma ética futurista, e eu sou uma pessoa que prezo por essa ética futurista. Eu não vou amenizar o meu discurso para vocês, para vender nada para vocês. Eu vou entregar para vocês o que eu estou vendo a partir dos estudos que eu estou fazendo, a série há 20 anos. Então, como é que o meu estudo é feito? Eu escrevo há 20 anos um artigo por dia. Eu tenho uma comunidade hoje muito grande que eu dissemino meus artigos. E de 20 anos para cá, o meu livro de 2006 já joguei no lixo, o meu livro de 2013 joguei no lixo, e esse livro de 2018 que está à venda ali, não joguei no lixo ainda. Mas quero escrever um novo com os avanços das discussões. Então é um processo, e aí é um conceito que eu quero trazer para vocês, da narrativa que a gente desenvolve na nossa escola, que é um conceito que a gente estava conversando que é bem interessante, que é certeza provisória razoável. É o que a gente faz nos negócios. Eu estou expressando uma coisa que vocês fazem. Você fala assim, eu preciso tomar uma decisão hoje. O que você faz? Eu tenho uma certeza, com os dados que eu tenho hoje, com as informações, com o que eu li, com tudo que eu tenho, nesse momento é isso, só que é baseado numa razão. Se amanhã alguém disser para mim uma coisa mais razoável do que essa, você vai mudar a sua certeza, que vai ser novamente provisória, até você mudar. Então essa é a visão que eu trabalho. Então, a partir desse momento, eu, quando comecei a esse projeto, digamos assim, de pensador, consultor, professor, autor, blogueiro, youtuber, etc., twitteiro, tudo isso, quando eu comecei com esse processo, com esse processo, e aí eu vim com um objetivo, missão. Então a ética é, eu não faço jogo com o cliente. Essa é a primeira coisa. Eu sou o cara que apresenta o que eu vejo.
Se o meu aluno diz assim, gostei, quero comprar teu curso, quero comprar tua consultoria, ok, não quer, não tem problema, não vou mudar meu discurso. Eu não faço esse jogo. Beleza. Segunda questão, que eu acho que é importante, é essa ideia da certeza provisória razoável. Eu apresento o que eu sei hoje e digo, olha, nós estamos caminhando para frente nessa situação. Então, eu tenho trabalhado com isso há bastante tempo e mergulhei nas organizações. E aí tem a missão do futurismo competitivo, que é o trabalho que eu faço. O que você é hoje? Depois, eu sou futurista competitivo. O que é isso? Eu, em 10 palavras, defino o que eu ofereço para as organizações. Ajudo pessoas, profissionais e organizações a lidar melhor com o mundo digital. São 10 palavras. Essa é a minha missão. A competir nesse mundo digital. Então eu vou trazer para vocês uma pesquisa que começou sozinho, que eu comecei sozinho, há 20 anos, e ano passado, em função dessa visão ética, obviamente que o mercado começou, né? É uma coisa emblemática que eu falei para o Loredan. Em 2015, eu fui convidado no meu livro de 2018, quem fez o prefácio foi o vice-presidente da Gartner do Brasil, vice-presidente de pesquisa. Aí ele falou, pô, eu vou te botar no congresso da Gartner, no canto lá, para você fazer o debate alternativo aqui na Gartner. Tem aqui a visão da Gartner oficial, e tu vem aqui fazer um contraponto. Aí fui fazer o contraponto, aí a menina da Época Negócio veio e me entrevistou. O título do artigo foi Vamos acabar com os gerentes. Depois a gente vai discutir essa questão. Olha só que interessante, olha a contradição. Foi o artigo mais compartilhado da Época Negócio, eu ganhei um prêmio de entrevistado de 2015. Quantas empresas me ligaram para fazer uma palestra? Quantas você acha? Zero. E foi a mais compartilhada. Como é que você explica isso? Ou seja, não é porque as pessoas não souberam. Está dando para entender a dificuldade que o mercado está tendo? Então você vai dizer, pô, você é um cara que não sabe se divulgar. Espera aí, Época Negócio, ganhei prêmio em 2015, mais entregou. Então não é que eu não sei se divulgar. As empresas não querem. A pessoa quer o quê? Quer o mimimi, que é o cara que diz para ela, olha, tudo está direitinho, qual é o PowerPoint que você quer que eu prepare para você, que eu preparo. É esse pessoal que está fazendo sucesso no mercado hoje. E vende. E vende bem. Exatamente. Exatamente. Só que, qual é o que está acontecendo? Bom, aí, então a minha missão é essa. Ajudar pessoas, profissionais e organizações. Pessoas, os profissionais que estão aqui e as organizações que estão aqui a lidar com o mundo digital. Como é que eu faço isso? Eu apresento a nossa narrativa. Por que eu digo a nossa? Até 2018, quando eu lancei meu terceiro livro, era minha. Quando eu fiz isso na Época Negócio, e aí eu comecei a entender que o mercado não queria a minha narrativa, eu falei, meu irmão, tem duas opções. Ou eu continuo com essa brincadeira de futurista, ou eu vou para o Uber, que também é uma opção. Vou ser motorista de Uber. Porque se eu tenho uma ética que eu não consigo mudar, eu vou ser motorista de Uber. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí a crise, não sei o que, papá. Aí comecei, com essa minha divulgação do negócio, começaram a aparecer os inquietos. Aí eu comecei a descobrir que eu tinha um público que eu não sabia. E aí é uma discussão que depois a gente vai fazer sobre Erechim. Eu comecei a perceber que tinha um perfil de pessoas que me procuravam. Não era jovem, não era menina, não era um tipo de profissional, não era idade, não era região. Era o quê? Era um tipo de temperamento. E isso é uma coisa fundamental para os nossos projetos aqui. Seja na empresa de vocês, seja como pai, como mãe, como profissional, qualquer coisa. Existe na sociedade
espécie assim de aliens entre nós, que são os inquietos. Mentes inquietas. Eu comecei a perceber que todo mundo que procurava, e eu já estou conseguindo identificar aqui na cidade quem são as pessoas, pela resposta. Eu já consigo ver que o cara é inquieto, pela resposta que a pessoa dá. Então, eu comecei a perceber que o meu cliente era o inquieto. E aí, então, eu comecei a preparar uma escola para reunir os inquietos do Brasil, para me ajudar a desenvolver a narrativa que a gente começou a desenvolver. Então eu não posso mais dizer para vocês que a narrativa hoje é do Nepô, porque eu tenho hoje um grupo de, hoje está mais ou menos na faixa de 60 alunos do Brasil inteiro, gente inclusive fora do Brasil, brasileiros na Colômbia, na Irlanda, pessoas fora do Brasil, Portugal, que estão discutindo comigo e me ajudando a aperfeiçoar a narrativa. E toda vez, e aí a gente criou um grupo no WhatsApp, que está aí, hoje já está, a gente está discutindo, criamos um grupo no WhatsApp, que toda vez que eu tenho uma ideia nova, que eu quero mudar alguma coisa, eu boto lá para levar porrada de todo mundo. Aí tem a galera, não é nada disso, vamos deixar do jeito que está, e a outra, que isso, vamos embora para frente. E aí naquela brigalhada toda, a gente vai melhorando a narrativa. Então o que vocês vão ganhar aqui hoje? Hoje teve um cara de Fortaleza me procurando com um problema muito específico de logística da empresa dele. Eu falei, olha, não é minha praia logística. O que vocês vão receber aqui? Vocês vão receber, e aí eu diria que a gente tem uma imagem, que é o seguinte, vocês hoje vão tomar a pílula vermelha. Vocês estão vivendo em Matrix. A civilização que vocês estão vivendo, vamos chamar de Matrix, é a civilização que a gente tem hoje, é uma civilização que ela tem milênios, que funcionou de uma determinada maneira, e existe uma outra civilização que está surgindo, que é fora de Matrix. Tudo que nós estamos pensando sobre o futuro, a gente está pensando com os paradigmas de Matrix. Não há possibilidade de você fazer uma coisa nova, que realmente será nova, com perspectiva de 15, 20 anos para frente, se você tiver cabeça de Matrix. O que eu quero oferecer para vocês? Vocês viram o filme? Todo mundo viu o filme Matrix? Não viu o filme Matrix? Então você pode sair agora. Assistiu Matrix? Pode sair agora. Então, amanhã vai fazer um resumo do filme, vai contar tudo o que aconteceu no filme. Matrix, o Neo toma a pílula vermelha e ele descobre que vive num mundo, ele vive numa bolha, e as máquinas criaram um país que não existe, para ele continuar sendo sugado a energia dele, e ele acha que vive num mundo e ele não vive, na verdade, numa bolha. Então a galera mostra para ele que ele vive numa bolha. Então ele tem que sair dessa bolha, ele fica deitado numa cama cheia de agulha, para poder caminhar, porque o corpo dele não caminha, nunca caminhou, é atrofiado, e aí então ele começa a ver Matrix de fora. É o que eu quero trazer vocês. Existe uma nova civilização, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Existe uma nova civilização sendo construída. Ela tem uma nova maneira de funcionar. Se Erechim tivesse um núcleo pequeno de pessoas com essa visão, com essa cabeça, seria o início da mudança da cidade. Se as pessoas, os inquietos da cidade, abraçassem essa narrativa, entendessem essa narrativa e começassem a produzir projetos nessa nova linha, que é o que a gente vai tentar fazer amanhã no My Club. Então, qual é o... Fala. Eu acho que tem o pessoal inquieto, só que o que acontece aqui em Erechim? Eles estão, mas eles estão sozinhos. Eu acho que no momento que a gente conseguir integrar essas mentes inquietas, eu acho que a gente vai conseguir dar um passo bem grande.
hoje, se a gente pensar, a gente não consegue sentar tipo agora e discutir as coisas, discutir o futuro, discutir novos negócios, discutir. Por quê? Porque talvez não tenha ambiente para isso. Eu acho que um dos pontos que eu sinto falta aqui em Erechim é um lugar que a gente possa conversar e criar as coisas. Então, eu não sei qual a visão sobre isso e se em algum outro lugar isso é mais latente e se isso dá certo. Um espaço de coworking, um espaço de divulgação, um espaço de conversa e criação. Eu concordo contigo. Eu acho que tem 3 elementos fundamentais nessa história. Né? O primeiro elemento é uma narrativa. Não adianta você pegar os inquietos, eu vejo isso, os inquietos que me procuram ficam que nem uns malucos dentro de uma empresa, batendo em tudo que é lugar, o cara fica doido. O cara está doido, não consegue saber o que ele vai fazer. Então ele precisa de uma narrativa. O inquieto, ele precisa de uma narrativa. Ele não aceita qualquer coisa. Então ele precisa de uma narrativa. Ele precisa ter a visão. É isso que a gente conseguiu lá na escola. Então tenha a visão. Qual é a visão? Qual é a certeza provisória razoável? Que tenha consistência. E vocês vão ver a nossa visão, a narrativa. Eu estou vendendo a narrativa para vocês. E vou vender bem. Com consistência. Beleza. Então tem a visão. Segundo, você tem que identificar os inquietos. E o terceiro, juntar os inquietos. Esse espaço dos inquietos não precisa ser físico. Ele pode ser digital, ele pode ser um grupo do Zap. Que depois, então, faria os projetos. E aí, então, você precisaria da área física. Facilita por aí. E a minha ideia, que eu tentei fazer em Juiz de Fora, não consegui, eu quero tentar fazer aqui, é a gente conseguir criar essa narrativa, juntar os inquietos, criar esse grupo e fazer uma formação, além dessa aqui, com outras pessoas. A gente vai falar isso no final, como um projeto nosso, de desdobramento do workshop. Então, eu estou querendo apresentar para vocês o que eu quero apresentar. Então, eu tenho uma ética futurista, eu tenho uma missão, ajudar pessoas e tal, profissionais a lidar, competir nesse mundo digital. Eu tenho trabalhado nas organizações em relação a isso. As organizações não estão querendo consumir esse modelo, e aí eu fui para as pessoas físicas. Aí quando eu montei a empresa, a escola, o ano passado, foi muito orgânico o processo. Eu criei uma primeira temporada no primeiro semestre, estava muito verde ainda, criei uma segunda temporada, refiz os vídeos todos e percebi que a gente todo semestre tinha que renovar tudo. Então a gente trabalha por semestre, fizemos a primeira temporada, a segunda, estamos na terceira temporada. Eu tenho hoje um grupo de alunos que não é mais aluno, que já são pessoas que acompanham, melhoram, que já fizeram o curso e são permanentes da escola. Então não é uma escola, é uma escola muito parecida com aquelas escolas gregas que foram formadas. Depois eu vou explicar um pouco essa relação, que são escolas de pensamento. Então a gente traz autores, sempre está renovando, trazendo autores, discussões e tal, cases, experiências e tal. Então, o que a gente vai falar? O que a gente vai fazer? Eu não vou chegar aqui para discutir, no primeiro momento, como é que a gente faz para criar uma plataforma de uma empresa uberizada. Isso a gente vai falar no final. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer que você tome a pílula vermelha e seja convencido do olhar de fora de Matrix. Você conseguir entender a mudança na regra do jogo e por que essa mudança está acontecendo. E a partir desse olhar, a gente vai começar a pensar o operacional. Senão eu vou pensar o operacional com a cabeça dentro de Matrix. E eu não criei... Vou só fazer uma parte. Fala. Exatamente isso. Por que nós chegamos nesse detalhe de contratar e fazer? É exatamente isso. Nós montamos um negócio, mudamos o negócio, estamos pensando e nós não conseguimos levar para frente esse conceito porque nós precisamos mudar primeiro a nossa cabeça. Para entender. É exatamente isso como
tu estás falando, porque a gente quer fazer uma mudança, quer preparar o MyCamp para esse modelo, mas faltava o entendimento, nós somos um grupo de sócios, faltava o entendimento de todos que entendam esse processo. Tem que chegar primeiro, entender o processo, entender lá, porque a gente estava pensando muito no operacional, mas faltava a base. É exatamente o que está falando. Esse olhar de fora de Matrix, da gente olhar para Matrix, é o seguinte, diferente, obviamente, do filme, que tu não viu, a gente, e uma coisa às vezes que a pessoa fala é o seguinte, mas pô, peraí, nós viemos até aqui e até hoje funciona, as coisas estão funcionando desse jeito. Aí a gente vai falar por que as coisas deixaram de funcionar. E que a nossa espécie, de quando em quando, ela precisa fazer uma revolução civilizacional. Bom, então essas são as premissas do nosso trabalho. Qual é a expectativa que eu tenho? A minha expectativa não é humilde, vocês perceberam. Eu quero mudar completamente a forma de vocês olharem a sociedade humana. E eu cheguei a essa conclusão porque eu vi que todas as minhas experiências com os meus clientes, para que os meus clientes pudessem gerar mais valor no mercado, eles precisavam ter esse tipo de visão. E aí depois a gente pode falar das experiências que eu tive mal sucedidas e as menos mal sucedidas. Vocês poderiam dizer assim, pô, você não tem nenhum case de sucesso dentro de uma organização. Não tenho. Agora a Mercedes me convidou, eles fizeram um trabalho legal, o aluno veio pelo aluno, não foi pela Mercedes, ele veio fazer curso comigo, aí me convidou para fazer uma palestra de fora na Mercedes, não me falou nada, eu cheguei lá e fizeram uma exposição inteira dentro da Mercedes, uma sala maior que essa aqui, e tinha tudo que a gente vem discutindo, tudo dentro da Mercedes. E eles não falaram nada, agora entra aí nesse corredor. E estava todo o negócio. E eles estavam fazendo, pegaram o meu livro, discutiram, eles estão trabalhando. Segundo ele me disse, a Juiz de Fora é a ponta do recurso humano da Mercedes no mundo. Juiz de Fora. Tem um inquieto lá, que é aluno nosso que está no grupo de discussão. Então é um case, você vê, né? Então depende muito disso. Então é um case de sucesso, aí eu fui lá, dei as minhas sugestões, mas é difícil para eles entenderem e mudarem a maneira de pensar um troço que foi criado em 1800 e tanto. Tem lá a fotografia do cara lá, a Mercedes, quem era a Mercedes, não sei quem, que era a namorada de não sei quem. Bom, então essas são as premissas. Eu vim tirar vocês da zona de conforto. Muita gente chega e fala assim, então eu quero pensar fora da caixa. Então você vê, todo meu aluno que começa a falar que fora da caixa, eu boto ele de castigo. Vou explicar por quê para vocês. Isso tem a ver com o nosso pensamento. Não existe sair da caixa. Existe olhar para a caixa e escolher a melhor caixa. Porque o ser humano nunca vai sair da caixa. Quando morre, entra na caixa. Né? Quando morre, entra na caixa. Aí tem ali, né? Eis aqui a minha última versão, né? Complexidade, como é que é? Certeza provisória definitiva. Né? Certeza provisória definitiva. Então, não há saída da caixa. Porque o pessoal faz assim, palestra motivacional, que eu chamo de Cracolândia. O cara vai para o congresso, Cracolândia, vai para o congresso, toma uma droga lá, crack, né? Assiste aquele pessoal motivacional, todo mundo sai da caixa, chega na segunda-feira, vamos voltar para a caixa. Então a gente vai escolher uma nova caixa. Essa que é a capacidade humana de escolher a sua melhor caixa. E eu vou oferecer para vocês uma nova caixa para olhar. E aí o que está acontecendo hoje na sociedade, por isso que o meu novo livro chamaria Civilização 2.0, e as pessoas vão dizer que é contraditório com a administração 3.0, depois eu vou explicar sobre isso. Fica crítico ontem, agora tu está trazendo um cara 2.0, se nós estamos fazendo 4.0. Mas o que acontece hoje é o seguinte, nós estamos vivendo, e isso aí começa o nosso processo de saída de Matrix, e a gente vai falar um pouco, repetir um pouco algumas coisas de ontem, de maneira mais profunda, que é o seguinte,
Na minha narrativa, na nossa narrativa, nós estamos vivendo a maior mudança civilizacional dos sapiens. Nós nunca mudamos, a gente estuda a história, nós nunca mudamos de maneira tão disruptiva como agora. Você não consegue ver na história um momento igual a este que nós estamos passando. Então o desafio, gente, não é pequeno. É por isso que a galera joga a toalha. O cara fala, o que ele fala para mim? Depois, eu vou me aposentar mais cedo. A saída dele é essa, eu vou me aposentar mais cedo. Eu não quero entrar nessa briga, nesse jogo cruzado. Agora essa garotada aqui. Quantos anos você tem? Tá fudido, cara. Você me desculpa, mas tá fudido, não tem como. Não adianta dizer assim, para o mundo que eu quero descer. Não, cara. O que ele vai fazer? Eu chego nas faculdades de administração, chego aí, galera, quem usa Uber? Usa Uber com o celularzinho pendurado. Todo mundo, eu sou digital, eu sou nova geração, estou pronto para o digital. Eu falei, pô, bacana. Todo mundo com Uber. Quem sabe criar um Uber? Faculdade de administração. Quem sabe criar um Uber? Quantas aulas você tiveram de uberização? Aí eu falo para ele, sabe o que isso acontece aqui, galera? Essa faculdade de administração não serve para nada. Vocês estão fazendo faculdade de administração para uma administração que está acabando. Estou mentindo? E a galera tem essa fantasia de que o fato da pessoa usar digital, ela está pronta para o mundo digital. Não, essa é a primeira etapa. Ela está pronta para ser usuário. Mas ela está pronta para desenvolver um MyClub uberizado? O Loredan pode ligar lá para o pessoal da PUC e dizer, meu irmão, manda aqui uns 3 ou 4 administradores uberizados para montar o meu modelo? Não tem ninguém. A teoria da administração está obsoleta. Ficou obsoleta. Os paradigmas da administração estão obsoletos. As faculdades de administração estão formando gente para o passado. As escolas aqui de Erechim, como de todo o Brasil, estão formando um jovem para um mundo que não está mais funcionando. Então, aí a gente tem que começar o seguinte, Nepô, sem mimimi, papo reto, galera. Papo reto. Porque se eu disser isso tudo para vocês, vocês vão dizer, faz sentido o que você está falando. Mas vocês vão precisar de uma explicação bacana. E é o que a gente começou a conversar ontem. Precisa de uma explicação bacana pelo seguinte. E aí vamos entrar numa discussão legal. Vamos entrar numa discussão bacana. Que é o seguinte, peraí. E aí vocês vão concordar comigo, olha só. Se a civilização está mudando de forma disruptiva, olha as coisas que a gente foi pensando na nossa narrativa ao longo desses 20 anos. Espera aí. Se eu tenho uma sociedade que funciona desse jeito, eu tenho uma disrupção que acontece dessa maneira que está acontecendo, existe algo da maneira que eu penso a sociedade humana que está errado. Faz sentido isso, Rosana? Por quê? Os livros de história, de sociologia, de ciência política, de economia, de administração, não previram o que está acontecendo. O que as pessoas estão falando? Abre a porta e fala, não quero esse mundo, porque não está no meu livro, muda o mundo. Eu não vou mudar o meu livro, eu quero mudar o mundo, para esse mundo que está aí. É isso que as pessoas estão fazendo. E vem com o livro lá, aqui que está escrito no livro. Não pode mudar desse jeito, porque não está no livro. O que acontece? Os livros estão obsoletos. Então, quando a gente está diante dessa situação, tem um cidadão que eu fiz no Resumo Cast, que é o Thomas Kuhn, que aí eu falei pro Gustavo, né? Pega aqueles livrinhos lá do Gustavo.
os livrinhos e tal. Depois, qual livro que você quer resumir? Eu quero resumir o Thomas Kuhn, que eu recebi de pessoas agradecendo que não conheciam o Thomas Kuhn, no Brasil inteiro. Thomas Kuhn é um pensador físico, americano, que escreveu um livro, A Evolução, as Revoluções Científicas, Estrutura da Revolução Científica, um livro só que ele escreveu. Aí ele disse assim, uma coisa simples, ele disse assim, e tem a ver com isso que a gente está falando, o ser humano não aprende retinho. O ser humano aprende como? Eu estou vindo aqui, aí aparece uma doença que o cara começa a ficar magrinho, começar a pegar uma série de doenças e o cara morre. O que é isso? AIDS. Aí o cara, não, isso aí deve ser uma gripe. Não é gripe. Então todos os paradigmas que ele tinha na cabeça dele daquela doença não funcionam mais. Quem que o Thomas Kuhn chama no momento que o médico vê o cara da AIDS? Ele diz assim, existe uma anomalia, ele vai chamar a AIDS de anomalia, e vai dizer, os meus paradigmas não entendem essa anomalia. O que eu preciso fazer? Rever meus paradigmas. Quando eu olho para algo que eu não entendo, eu tenho que dizer, há uma anomalia. O que o Thomas Kuhn diz? Que a história humana é feita de, estou caminhando, vejo uma anomalia, não está mais funcionando o meu pensamento, eu tenho que mudar meu pensamento. Eu não posso ficar insistindo, não, isso não é AIDS, isso é gripe, não. Eu tenho que dar um nome para essa doença, eu tenho que entender de onde é que ela veio, aí vai. Um garoto transou com um macaco, o macaco estava infectado, aí veio da África, e aquilo ali é um vírus que atua da seguinte maneira, vou entender tudo, para chegar aonde? No tratamento. E hoje você tem um tratamento que muita gente morreu, tive amigos que morreram, que não precisavam ter morrido, porque não tinha tratamento. Então, começa da onde? Então, o que o ser humano tem? Ele tem um problema, que a maneira que a gente pensa, tem determinados momentos que a gente se depara com determinadas anomalias. A AIDS é um caso, poderia ser um zumbi. Entra um zumbi no médico, o cara vai dizer, isso é uma anomalia, aquilo que o Thomas Kuhn fala, isso é uma anomalia. Então o que a gente está vivendo hoje? Nós estamos vivendo um momento de anomalia. Só que não é uma anomalia de uma doença, é uma anomalia sobre a sociedade humana inteira. Tudo que a gente pensava, como o ser humano se desenvolve, não está mais funcionando. É isso que é a grande dificuldade. Galera, é simples e complexo ao mesmo tempo. Mas vamos pensar de maneira simples, que é o seguinte, o mundo digital é um mundo de zumbis, que nós não entendemos como é que esses zumbis funcionam. Então a gente tem que dizer, temos uma anomalia, como diz o Thomas Kuhn, vamos rever as nossas formas de pensar para entender esse mundo dos zumbis. Então, olha só, dentro dessa história do Thomas Kuhn, nós temos dois métodos, e esse é o erro que a gente está cometendo, e esse é o erro que o Loredan estava falando, que o Mike Love estava cometendo. Nós temos, e aí nós vamos falar do edifício de pensamento, nós temos, Loredan, nós temos um edifício de pensamento, depois eu vou falar sobre esse edifício, em que, quando eu tenho uma coisa conhecida, normal, chega um cara lá, meu filho é médico, chega lá um cara, sei lá, com uma mancha na perna, o cara vai dizer, isso é erisipela. Erisipela se trata assim, assim, assim. Qual é o método que ele vai usar? Dentro da filosofia, ele vai usar o método indutivo. O método indutivo é o quê? Eu pego um fato que eu já conheço, com os meus paradigmas que são válidos, e jogo para cá e resolvo o problema.
Quando as pessoas querem tratar com digital, o que eles fazem? Eles pegam o método indutivo, eu já conheço tudo, e faz uma adaptação do paradigma. E essa é a crise que a gente está passando. Todo mundo está pegando o pensamento de Matrix e está tentando botar nos fatos. O paradigma equivocado com os novos fatos. Não consegue entender. Como é que é o movimento contrário? Para isso a gente poder trabalhar, vou fazer o meu primeiro desenho. Qual é o movimento contrário do indutivo? É o dedutivo. Deixa eu fazer o desenho aqui, para vocês entenderem. O pensamento indutivo, aqui está o nosso edifício do pensamento, depois eu vou falar dele. Então você tem aqui o dedutivo e aqui você tem o indutivo. Então, aqui está o problema. Quando eu domino o problema, atuo em cima do problema, está funcionando, está legal, cara, não enche o saco, está resolvendo o problema. Eu estou usando o método indutivo. O que é? Eu tenho aqui os meus paradigmas e eu estou resolvendo o meu problema. Então eu não preciso mexer para cima, eu não preciso subir para cima. Isso aqui está sendo resolvido. Então, se o cara vem aqui com erisipela, é um problema resolvido, os meus paradigmas estão funcionando, eu vou resolver. Isso aqui é o edifício, obedece. Quando eu tenho aqui um problema que eu não tenho saída, a gente vai fazer uma jornada interessante agora, José, você vai gostar. Quando eu não tenho saída, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer, este problema é um problema novo. Os meus paradigmas estão furados. Então, eu preciso rever os meus conceitos que estão em cima. Faz sentido isso? Porque os meus paradigmas que estão acima do problema não estão mais funcionando. É isso que a Loredan falou, e eu estou traduzindo o que você falou, trazendo os pensadores para ajudar. O que ele está dizendo para mim? Nepô, eu estou pensando no MyClub na forma indutiva. Porque eu tenho meus paradigmas que foram construídos dentro de Matrix e estou tentando usar os meus paradigmas de Matrix para um mundo novo que não está mais funcionando estes paradigmas. Então, quando eu peguei o Thomas Kuhn e sugeri para as pessoas entenderem o Thomas Kuhn, para trazer o Thomas Kuhn, o que o Thomas Kuhn diz? Olha, o mundo digital é uma anomalia. Não está, porque se não fosse uma anomalia, o Bolsonaro não tinha sido eleito. O que disse o marqueteiro do Alckmin? O que disse aquele Andreasa no Pingos nos Is? Quando, tem lá, né? Quando começar a televisão, vão moer o Bolsonaro e nós vamos voltar ao que sempre foi. E o que disse o marqueteiro para o Alckmin? Faz um acordo com o Centrão, coloca o rádio e a TV, porque sempre foi assim que se resolveu a eleição no Brasil. Só que ele não sabia que existia uma anomalia que era o quê? O WhatsApp. Então o que fez o marqueteiro do Alckmin? Ele pensou de maneira indutiva. Sempre foi, o Andreasa pensou de maneira indutiva. Se sempre foi assim, vai continuar assim. Ele não viu a anomalia. Ele não viu que o WhatsApp é uma outra forma de fazer política que hoje vai ter que se adaptar. Então você tem que fazer o pensamento dedutivo. Você tem que rever os paradigmas para poder de novo pensar o problema. Está fazendo sentido isso, galera? Porque o engraçado é o seguinte, quando a gente fala de filosofia e vai trazer esse negócio, o cara fala, depois eu quero um negócio prático. Só que eu estou trazendo uma coisa extremamente prática para vocês, trazendo os autores interessantes para resolver o problema que a gente tem. Eu preciso pensar de uma nova maneira e não consigo pensar. Por quê? Eu estou amarrado com os paradigmas antigos. E eu preciso trazer vocês para fora de Matrix. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte, eu quero mostrar para vocês que quando ninguém previu o que aconteceu,
Você viu um filme chamado A Grande Aposta? Toma cuidado com a sua resposta agora. Toma cuidado com essa resposta, hein? Tu não viu esse filme, Grande Aposta? Tu não viu Grande Aposta? Então, olha, meu irmão, você não vai dormir hoje não. Já tem dois resumos para você fazer. Você vai fazer o resumo do Matrix e A Grande Aposta. Vocês viram o filme A Grande Aposta? Tem no Netflix. Grande Aposta. O que é? A galera percebe que o mercado imobiliário americano vai para o saco. O mercado imobiliário... Alguém aqui é imobiliário, não é? Tinha ontem. Tinha ontem. Então, mercado imobiliário, super seguro. A galera percebe que o negócio vai pro saco. Meia dúzia de caras. Essa é a história do filme. O mercado inteiro dizendo, não, mercado imobiliário, super seguro. Foi a crise de 2008, né? Não, 2006, 2008. Super seguro, não vai acontecer nada. E os caras começam a apostar contra o mercado, vendendo papel contra o mercado. Ficam bilionários. E o mercado todo pensando, sem entender a anomalia, pensando de forma indutiva. Então, é interessante falar, esse filme é interessante pelo seguinte, porque você vai dizer, Nepô, se o mercado está pensando assim, e você está pensando desse jeito, eu continuo com o mercado, porque o mercado é infalível. Não, gente. O mercado não é infalível. Ele, às vezes, comete suicídios. E aí nós temos um risco e uma oportunidade. Eu cheguei na coordenadora do Globo. Agora, recentemente. Tem um amigo meu que me adora, conhece ela, me encheu o saco para ir lá, encheu o saco dela para ir lá, ela não queria me receber e eu não queria ir. Porque eu achei que eu ia perder tempo e ela achou que ia perder tempo. Mas esse cara é um cara insistente, eu fui. E aí eu fui lá, conversei com ela e tal, e quando eu ganhei meu prêmio da revista Info 2007, para vocês terem a noção, 2007, eu ganhei um prêmio da revista Info. Nós criamos um software livre que simulava o Orkut para as empresas. 2007. Fui no Globo, o pessoal de inovação do Globo topou. Criamos no Globo, em 2007, uma coisa chamada Globo Onliners. Eu ganhei um prêmio de inovação por esse projeto. Globo Onliners. Sabe o que era o Globo Onliners? Era o YouTube do Globo, em 2007. Funcionou, criamos, botamos para funcionar. O que disse a empresa? Isso não dá dinheiro. Desabilitou o projeto. Foi o primeiro projeto de rede social do mundo de um jornal. Eles desabilitaram, em 2007. Aí eu fui falar com ela. Ela não conhecia a experiência. Aí sabe o que ela me disse? Ah, não, Nepô, essa coisa aí de YouTube não faz parte da nossa filosofia. Essa é uma discussão interessante. Filosofia. Isso não faz parte da nossa filosofia. Aí eu perguntei para ela, mas você acha que faz parte da filosofia do seu cliente? Do seu novo cliente? Ou seja, eu não quero mudar a minha filosofia da maneira que eu penso o meu negócio, porque eu não consigo mudar essa filosofia. Aí você pergunta, mas o teu cliente? Se o teu cliente quer uma outra filosofia, não era a hora de você pensar uma nova filosofia por causa do seu cliente? O que ela pensa? Eu vou impor ao meu cliente a minha filosofia. E eu vou trabalhar eu vou trabalhar no mercado contra a nova filosofia do novo cliente. É isso que as empresas estão fazendo. As empresas são inimigas do novo cliente. Elas têm raiva do novo cliente. Elas querem matar o novo cliente. Elas querem voltar para o século passado. Se você perguntar para a TV Globo o que ela quer, para as organizações Globo, ela quer assim, eu quero uma pílula para voltar para o século passado.
E qualquer palestrante que faça e dê a pílula para ela, ela adora. Ela não quer um palestrante, uma pessoa que diga... E olha, gente, 2007 são 12 anos atrás. Tinha lá, por exemplo, um cara que tinha feito um blog e um vídeo, era uma mistura de blog, vídeo e tal, sobre sinuca. Ah, isso não vai dar dinheiro. Você imagina. O Globo não ia fazer nada e um cara estava escrevendo todo dia sobre sinuca. Ele não pagava nada para esse cara. Aí embaixo do cara que escreve sobre sinuca, o que você bota? Um anúncio de... Inclusive aqui em Erechim tem uma loja de sinuca, né? Uma mesa de sinuca, né? Eu vi Erechim. Bota propaganda de sinuca. Ou seja, você não gasta nada e vai botando propaganda. Se você tivesse 50 mil pessoas escrevendo para lá, é o que faz o YouTube, o que faz o Google, etc. Eles estariam hoje com... Mas o que faltou? Visão. Faltou visão. Então isso foram 12 anos atrás. Aí você fala, Nepô, você é um cara muito viajandão. Não é viajandão, galera. Eu participei desse projeto. Toda a equipe saiu do Globo depois disso. Ninguém aguentou ficar. Isso foram 12 anos atrás. Hoje eles não estariam na crise que estão. O que eu vou fazer? Bater com a cabeça dos caras na parede? Então, galera, essa visão aqui é o que a gente vai trabalhar hoje, é o difícil do pensamento. Eu quero mostrar que a cabeça de vocês, a organização de vocês, o ser humano funciona nesse edifício do pensamento. Eu quero mostrar para vocês que nós estamos, e aqui tem filosofia, teoria, metodologia, operacional, e aqui está o problema. O que a gente tem que fazer? Qual é o exercício que nós vamos fazer hoje? Acho que ainda cabe tocar estatística, né? Porque a estatística faz um tanto dói para trás. Estatisticamente é velho, não. A estatística vai ser uma ferramenta aqui, principalmente aqui. Vou te mostrar que a gente vai buscar para trás isso aqui, que vai basear a teoria. Então, esse edifício do pensamento, é isso que nós vamos trabalhar. Eu vou mostrar para vocês o seguinte: quando eu tenho uma anomalia, eu não consigo entender, eu tenho que admitir que alguma coisa para cima tem que ser alterada. Por exemplo, você está trabalhando na área de transporte, aí você está trabalhando com um caminhão, está trocando para determinado pneu. Aí você consegue perceber que aquele pneu está durando pouco. Aí você diz, cara, eu preciso mudar alguma coisa no operacional. Eu vou trocar o pneu. Então você vem para cá, no operacional, resolver o teu problema. Mas vai chegar um determinado momento que o cara vai falar assim, olha, a forma de você fazer a troca, sei lá, a troca de determinado modelo interno do caminhão, eu estou fazendo de um determinado jeito que dura menos tempo. Mas hoje nós vamos falando de pneu, né? Hoje a gente fala de leilão digital. Você tem que entrar no leilão de frete. Pois é, então... O pneu hoje já está... Pois é, eu estou falando, eu estou botando aqui o operacional, depois você entra na discussão da metodologia. Quais são as mudanças metodológicas que eu tenho que fazer? E a gente às vezes não percebe que a mudança metodológica, em cima da mudança metodológica, existem as forças, a teoria. Eu tenho uma coisa que eu pensei antes para criar uma metodologia. Quem cria a metodologia parte de uma teoria. O que é a teoria? A teoria são as forças. Por exemplo, eu vou fazer a cor da tua blusa. Tem uma metodologia para produzir a tua blusa. Mas em cima dessa metodologia tem uma teoria que é o seguinte, olha, para chegar nessa cor, eu tenho que ter X de verde, X de azul, misturar em tantos graus para poder chegar nessa metodologia. Eu tenho que estudar o material. Isso é a teoria. Então, no momento que eu não chegar a essa cor, ou começar a ter problema com essa cor, eu tenho que fazer uma mudança aqui na maneira de pensar o material. E em determinados momentos eu tenho que chegar aqui em cima. E eu vou mostrar para vocês.
as abstrações, os conceitos mais abstratos. Qual é a crise que a gente está passando hoje com o digital? A forma que a gente pensa o ser humano, filosoficamente, está furada. Eu olho para o ser humano e não consigo enxergar e entender o ser humano. Eu só vou conseguir sair de Matrix, vocês só vão conseguir lidar com o problema, e quando a gente fala aqui, e aqui é interessante, é o seguinte, isso é prático, e isso aqui é prático, tudo é prático. E qual é o preconceito que nós temos aqui? A gente acha que o prático é o problema, e o prático é o operacional. Então o que eu quero falar é o seguinte, não vou perder tempo com teoria, porque não é uma coisa prática. Eu falo, cara, mas se você mudar a química do tecido, você vai conseguir um tecido melhor. Você tem que mudar a tua teoria está furada. Você tem que subir para cima. Isso é prático. E as pessoas têm preconceito de subir para cima, porque elas acham que pensar de forma um pouco mais abstrata é perda de tempo. O próprio Gustavo do Resumo Cast, ele dizia lá, e eu critiquei ele não diz mais. Ele dizia, vamos fazer aqui um debate prático, na prática. Eu falei, não, Gustavo, você está errado. Você não tem que falar na prática, você tem que falar no operacional. O operacional é reflexo da forma que a gente pensa no geral. E tudo é prático. Se eu fizer uma mudança, como a gente está fazendo hoje, filosófica aqui, sobre o mundo digital, é extremamente prático para você. Quando você tomar uma decisão daqui a 3 anos, você vai falar, cara, isso aqui é extremamente prático. Porque é aquela formação que o Nepom me dizia, eu não vou apostar nisso, vou apostar naquilo. É prático isso. Estamos falando de planejamento estratégico das empresas, todos eles são furados. Eles não são furados. Se você não tiver uma boa narrativa para ver para onde as coisas estão indo... Mas aí quando tu desenha, tu tem que rever a cada 6 meses, rever todo o planejamento, mudou, vou mudar aqui. Isso. Mudou de novo, vou mudar. Mas existe um planejamento estratégico que você faz, que é o semestral, e existe um planejamento estratégico, que a gente pouco faz, que é um planejamento estratégico que deve ser feito agora, que é o seguinte, daqui a 10 anos eu estou vivo? Hoje já se faz. Pois é, então se está fazendo... Chegou ao ponto que tu disse, não vou mudar, porque eu não sei se vou estar vivo. Você falou antes que Isso. não querem encarar essa mudança. Isso. Talvez perto de me aposentar, nem vou viver isso aí, vou curtir minha vida assim, deixa assim. Talvez a forma de planejar, de organizar ou elaborar o planejamento estratégico tenha que ser mudado. Eu acho que é essa visão que as empresas não têm hoje atualmente. Eu acho que a primeira coisa que a empresa tem que fazer, que é a proposta que o Loredano está querendo fazer para o MyClub, é o seguinte, qual é a narrativa? Quais são as novas regras que eu tenho que pensar esse novo mercado? Eu estou pensando com a cabeça do novo mercado ou com o melhor que eu possa pensar no novo mercado, que obviamente que é a certeza... A chave é a narrativa. Se tu não tiver, o que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Isso. Mas a narrativa tem que ser o seguinte, para onde está indo esse novo modelo? Porque nós estamos vivendo uma mudança disruptiva. Para onde está indo esse novo modelo? Então, ontem, no nosso encontro, eu apresentei para vocês o que é o módulo 1 da escola na 3ª temporada, eu apresentei para você os 4 fatores. Que, na verdade, os 4 fatores que a gente apresentou ontem, na verdade, é um resumo disso aqui. Eu apresentei filosofia, mudanças teóricas, mudanças metodológicas e operacional para resolver o problema do digital. Então, eu não queria que vocês saíssem daqui, porque aí tem um preconceito, que você dizer, o Nepom está falando de filosofia, para que eu quero falar de filosofia? Eu fui lá para resolver meus problemas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o problema que você tem hoje é que você está pensando errado. Estou pensando lá atrás. Então você tem que mudar a forma de pensar. E aí isso é uma mudança filosófica na maneira de pensar. E isso é extremamente prático se você conseguir fazer uma metodologia adequada e começar a ganhar dinheiro. Quando eu propus para o Globo aquilo lá, tinha toda essa bagagem, mas era uma coisa que eles iam ganhar dinheiro. E eles deixaram de ganhar dinheiro. Então, era prático para eles fazer isso, mas eles não fizeram. Porque eles não estavam com a mudança filosófica amadurecida, que vocês vão ter que estar.
Está dando para pegar? Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver aqui quais são as mudanças que vocês vão ter que passar no edifício do pensamento, e a gente vai voltar a alguns temas de ontem, algumas mudanças do edifício do pensamento que estão furadas a forma de pensar. Porque aí você vai dizer, e aí nós vamos entrar, que é uma pergunta. Qual é a causa? E a gente trabalhou isso ontem. Qual é a causa? Qual é a causa? Se você não identificar a causa, você não vai entender a consequência. Qual é a causa da AIDS? Aí você diz, causa primária, um garoto transou com um macaco. Causa secundária, o vírus que foi gerado é um vírus que finge que é amiguinho e é inimigo das células. E ele entra num lugar que normalmente os vírus não conseguem entrar. As células não conseguem se proteger. E aí as células vão perdendo resistência e aí a pessoa morre. Como é que eu combato isso? Até aqui nós estamos indo bem? Até aqui nós estamos indo bem? O que o senhor está achando? Me comenta. Trazer essa forma de pensar, trazer para a realidade, nós temos assim, como nós estamos acostumados a pensar, é difícil você mudar essa pensar. Criar uma nova forma de pensamento. Né? É difícil você mudar o teu dia a dia, a tua forma com que a tua cabeça está programada, como nasceu programada para pensar e resolver os seus problemas, começa a abrir um pouco o horizonte. Como é teu nome? Gregory. O ser humano vive no curto prazo. No operacional. É normal. É normal. E quem não vive aqui está com problema. Não estou criticando isso. Só que o que eu estou chamando a atenção de vocês é o seguinte, nem sempre o que as pessoas dizem, o prático resolve tudo, nem sempre é assim. Porque tem horas que você sabe que você tem que subir aqui para cima. Quantas vezes vocês chegaram a um determinado momento que vocês viveram crises existenciais nas organizações de vocês, e a crise existencial, no fundo, foi um debate filosófico. De propósito, de cliente, de conceito, e até fecharam empresas e abriram outras, por exemplo. Já não viveram isso? Que tiveram que subir para a filosofia? Difícil ter essa visão clara. Isso aqui é uma reestruturação da maneira de vocês pensarem. Infelizmente, às vezes, é só a crise que faz com que a gente vá para essa reflexão. Eu não diria que infelizmente, eu acho que é assim que funciona. Eu acho que se ele pudesse antecipar... Antecipar esse... Tudo bem, meu dia. Se a gente pudesse antecipar essa crise para já fazer essa mudança disruptiva, acredito que seria mais interessante. A gente... Antecipar uma crise. Aqui em Erechim vocês estão antecipando. Querendo ou não, vocês podem dizer, no mundo no geral não, mas aqui vocês estão antecipando. Vocês estão começando a ter contato com a narrativa. Eu vou falar para vocês o seguinte, vamos lá, vamos chegar. Eu tenho acompanhado e a gente tem visto isso no mercado de maneira geral. Essa narrativa que a gente vai apresentar para vocês é estado da arte. Internacionalmente falando. Mas eu vou falar, pô, você é muito pretensioso. Eu estou falando para vocês. A gente foi buscar os pensadores bacanas de vários lugares, foi trazendo, isso é um esforço muito grande, de muita gente. O Brasil pode fazer isso, é capaz de fazer isso. A gente não fica devendo nada a ninguém. Isso é estado da arte. Vocês podem achar, não, pô, vocês vão ver mais na frente, daqui a 5, 10 anos, que as coisas, muitas coisas que a gente está dizendo aqui vão acontecer. Como já aconteceram coisas que a gente disse. Eleição do Trump, provável. Eleição do Bolsonaro, provável. Eleição do Brexit, provável. No Chile, o plebiscito de abril deve ser rejeitado. Porque as pessoas não veem o efeito digital. Fala. A gente não consegue subir esses degraus sozinho. Por quê? Porque tem muito incentivo
toda a nossa sociedade, onde a gente está, eles pensam assim. Então, para você subir pensar dessa forma, é muito difícil. Porque vai ter muitos incentivos para que você volte a pensar como sempre foi pensado. Como subir só? Como O subir? sistema todo te segura, né? Você pode ser um pensador, um inovador, um instigante da mudança, mas sozinho é uma ginástica muito grande, muito forte, um esforço muito exagerado que você tem que fazer de convencimento. Isso. Né? E aí tu entra no operacional de novo, que é o trivial, que é mais fácil para seguir, né? A gente vai chegar aqui na metodologia, a gente vai propor formas exatamente para isso. Eu chamo a escola de zona de desintoxicação. Então, na escola, por exemplo, eu tenho um grupo que passa diariamente discutindo essas coisas. Então, é uma forma de você estar permanentemente numa zona de desintoxicação, sempre lembrando os conceitos. Mas é difícil. E como você sabe se você está evoluindo? Se você vai ter um movimento. Né? Agora, quais são os parâmetros que tu sabe que tu está evoluindo nesse pensamento, que tu está subindo, que tu está conseguindo? Eu vou ser bem pragmático nessa hora. Dinheiro. Objetivamente é o seguinte. Entendeu? O objetivo final aqui é sobrevivência e competitividade. Eu estou pegando mais clientes novos e estou ganhando mais dinheiro. Você poderia até dizer, eu não estou ganhando dinheiro, mas os meus clientes... Por exemplo, o YouTube. Eu falei ontem na palestra. O YouTube tem 2,2 bilhões de usuários. O Netflix tem 220. A Globo tem 20. E a Globo tem 20 milhões. Se o YouTube, você tiver uma iniciativa do YouTube que ele consiga ganhar R$1 de cada usuário, são 2,2 bilhões de reais por mês. Então, se você tiver um projeto em que você está, principalmente, porque hoje em dia nós temos uma clientela antiga, que é Fusca e LP, aquela galera que ainda gosta de Fusca e de LP, o garoto mandou a mensagem, é o pessoal que lê jornal, vê a TV Globo, vê o Jornal Nacional, não vai sair disso. É isso que está mantendo aí muitas organizações, é o pessoal do Fusca e do LP. Você tem uma galera que está no meio do caminho, vai lá e vem aqui, e você tem a garotada nova. Se você começa a atingir essa garotada nova, e você começa a ganhar clientela dessa garotada nova, é um parâmetro. Mesmo que você ainda não esteja, digamos, gerando receita. Então, qual é o resultado? Como é que eu vou saber? Depende do negócio. Se a gente está falando aqui de empresário, de negócio, eu estou entrando num negócio e comecei a entrar num mercado novo em que a minha clientela é o cliente novo, é o jovem. Esse jovem está comprando comigo. Então, você está botando o pé no futuro. Se você fala da TV Globo, a TV Globo diz assim, qual é a perspectiva da TV Globo? Você vai analisar o cliente. Um cliente de 50, 60, 70 anos, que está morrendo, no médio prazo, comprando cada vez menos. É decadência. Zona de abandono. Aonde está a zona de atração? Netflix é uma certa zona de atração, o YouTube é uma zona de atração. O Uber é uma zona de atração. O MyClub é uma zona de atração. Pode vir. Qual é a quantidade de jovens que está aderindo? Porque você está pegando o mercado futuro. Então, o resultado, no caso de vocês, é o resultado. Agora, se você falasse, olha, eu sou um pesquisador, né? No caso de um pesquisador. O pesquisador. Quais são os prognósticos que você está fazendo? Esses prognósticos estão batendo? No meu caso, como é que você avalia o seu trabalho? A capacidade que eu tenho de gerar, de impactar as pessoas, a capacidade que eu tenho das pessoas aderirem ao que eu estou falando e dizer realmente faz sentido, e a capacidade que eu tenho de vender, de fazer os meus alunos, e a capacidade de projetar, dizer, isso vai acontecer assim, 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 e dos meus clientes ganhar dinheiro. Inclusive o Loredan vai me dar um percentual.
Quando eu sair daqui, ele vai dizer, não, né, pô, gostei tanto do teu workshop que você vai ganhar um percentual eterno do meu negócio. Fala. Eu acho que para juntar um pouco o pensamento que você falou ali, eu vejo que a sociedade, querendo ou não, nos impõe que a gente não é, de modo geral. Né? Que a gente entregue o certo, que a gente faça o ok. As empresas, de modo geral, vão sempre nos cobrar e, eventualmente, nos pagar muito bem para que a gente entregue o operacional, que a gente faça isso funcionar e que funcione, que gere aquele resultado pontual. Eu tive essa experiência na empresa anterior. Até o momento que você começa a abrir a tua cabeça e ver, poxa, mas podia ter mais resultado, entende? Podia fazer de uma forma muito mais simples ou um pouquinho diferente e abraçar o mundo de uma forma muito maior. Eu saí da Globo para o YouTube, pulando o Netflix, com pequenas alterações desse fluxo. Agora, você ali, engessado, dentro de uma companhia onde ela te valoriza, inclusive, por você entregar o operacional. Talvez não seja o ambiente para você evoluir de uma forma geral no teu pensamento, para você pesquisar e tudo mais. Agora, entender o cenário, entender as mudanças, entender como pode evoluir, não só a tua cabeça, como a cabeça das pessoas que estão perto de você, ou de um outro grupo que você possa correr atrás para organizar, enfim, né? Foi mais ou menos o que a gente fez, me colocando junto com trazer Startup Weekend, organizar startups e participar não só da ideologia do Startup Weekend, como trazer, ajudar a criar o MyClub. Eu hoje trabalho só no MyClub também. Eu acho que em algum momento a gente tem que dar esse estalo assim de dizer, legal, o cenário todo funciona, a sociedade está organizada para isso, entregar o operacional é bom, é necessário, para a maioria das pessoas é o suficiente, diria, mas para alguns inquietos começam a perceber que você começa a se bater dentro dessas entregas que você está fazendo, com essa baixa produtividade que fica na tua cabeça, para você ver lá na frente e dizer, não, eu poderia estar tendo um nível de esforço similar, mas entregando muito mais se eu mudasse um pouco o conceito, atuasse de outra forma. Eu acho que em algum momento, sem saber da teoria, todo inquieto acaba entrando nesse âmbito de evoluir pessoalmente, acaba evoluindo com os amigos, acaba encontrando pessoas um pouco diferentes e em algum momento decidindo se vale a pena ou não seguir as regras, os paradigmas que a sociedade impõe, ou se não, eu prefiro ser um peixe que está querendo sair da água, digamos, mudar um pouco. Rosane, estou querendo ouvir você. Fala. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em mudar, como que a gente pode mudar a mentalidade das pessoas, como é que a gente pode criar grupos de pensar para que um ajude o outro. A gente tem que deixar de ser um pouco mais menos egoísta e mais pensar, assim, no momento que tu ajuda o próximo, tu cresce também e vem o teu resultado. Eu acho que se a gente criar realmente aqui em Erechim um grupo pensante, né, para ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode ajudar, o que um pode ajudar o outro, qual é o teu problema, tá? Eu posso te dar, de repente, nos Estados Unidos faziam isso, né? Reuniões de um grupo pensante, onde cada um botava o seu problema, cada um ajudava o outro e trazia para a próxima reunião uma solução para ti e para o outro. Eu acho que na união, pensando, mudando a forma de pensar, que a gente vai poder crescer e todo mundo se ajudar. Eu acho que tem 3 coisas que você falou que eu queria fazer um comentário. Primeiro, a questão do nosso aqui, o primeiro desafio que vocês têm é mudar a maneira que vocês pensam. Esquece o outro. Se vocês não mudarem e comprarem o desafio de ouvir essa narrativa, entrar dentro de um processo de permanente atualização, vocês vão ser dominados, como eu brinquei ontem na palestra, que eu falei na palestra ontem. Para a maior parte das pessoas que assistiu aqui, eu tenho certeza que a minha palestra vai virar um filme do Netflix. Aí a menina me mandou, eu tenho certeza que eu não vou transformar você no Netflix, mas a tendência é essa. O cara não lembra muito o que eu disse, lembra assim de algumas coisas, daqui a 2 semanas ela não lembra mais nada. Ou seja, ela teve contato com uma narrativa importante e ela não simplesmente... Mas hoje eu olhando aqui, vendo você falar, estou vendo algumas coisas, estou jogando fora, outras eu estou... Entendeu? É Aquilo que você está falando, nem tudo é cobertura. Nem tudo que nós
transformar o infantil vai alimentar ainda mais a tua palestra no futuro. Então, hoje eu estou ali olhando e vendo aqui, quem sabe eu não estou pensando no grupo, pensando em mim, Isso. no meu negócio. Isso. Então, E aí... Então pega essa tua fala e traz para o negócio da gente. Né? Eu tenho uma empresa gráfica, uma indústria, né? Que está muito, num momento até, assim como é as agências também, as agências vão para o mundo digital, que é onde você domina, né, todo esse processo, e nós empresários, eu, por exemplo, no papel, eu começo a ter dificuldades, né? Por N fatores. Hoje, para anunciar qualquer coisa, o tempo todo, a nova geração domina a ferramenta, prefere comprar a hora que quer, e a empresa não consegue acompanhar essa velocidade toda que o consumidor tem e está evoluindo, velocidade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, você fala em pensamento, em trocar ideias, de se juntarem, planejar. A dificuldade que a gente tem de planejar dentro do próprio negócio, é onde eu respondo pelos processos, com os colaboradores, com as pessoas. Conseguir quebrar paradigmas de inovações, e dizer que, gente, olha para fora, se atualizem. A empresa não vai se sustentar da forma que vocês estão acostumados a trabalhar. Se nós não mudarmos, nós vamos morrer. Mas não sou eu que vou morrer. Não sou eu o proprietário do negócio. Eu vou me reinventar, fazer qualquer coisa. Mas vocês que são a mão de obra, o capital valioso, se vocês não se aprimorarem, vão morrer todos juntos, abraçados, por não aceitarem as mudanças necessárias para possibilitar essa necessidade do consumidor de ser mais, que ele é mais ágil, ele é mais rápido no seu consumo, né? Então, sei lá, os paradigmas, a forma de atuar, de trabalhar, de inovar, é muito mais profundo, é muito mais cultural dentro da gente, e é um trabalho muito forte que tem que fazer. Olha só, você vai falar. Muito bom. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, tudo isso que eu vou apresentar a metodologia para vocês, mas eu vou antecipar para vocês não ficarem ansiosos, dizer o seguinte, a conclusão que nós chegamos, quando a gente chegar aqui em metodologia, é que para se fazer a uberização tem que ser do lado de fora. Fora para dentro? Não, de fora para dentro não, de fora. Esquece o que você tem hoje, continua normal, vai tocando e cria uma área separada. É outro negócio. A Amazon, quando criou o Kindle, não sei se vocês sabem dessa história, está lá no livro do cara. O que eles fizeram? Está todo mundo lá vendendo livro impresso. Aí o Bezos falou, cara, a gente vai entrar nisso aqui. O que ele fez? Ele não trouxe para dentro. Ele criou um escritório escondido, que ninguém sabia, para desenvolver o Kindle. E um belo dia ele falou, ai galera, agora é o Kindle. Ou seja, divide, bimodal. Por isso que a gente chama de bimodal. São duas áreas. Então, eu não posso pegar o restaurante aqui do japonês agora e dizer assim, não, agora um restaurante japonês vai ter churrasco também. Espera aí. Não é melhor fazer uma churrascaria e deixar o japonês para não misturar as coisas? Então, o método bimodal, outra experiência do bimodal, China, comunismo. O que eles fizeram? Uma área separada para o capitalismo. Veja bem, apelando para a conversa, desculpa aí. Trabalho com transportadora, tenho agências locadas no Brasil, enfim, escoamento da safra brasileira. É uma empresa pequena. Só que eu tenho algumas salas escondidas, não, criar uma sala, vamos montar uma sala lá, e a minha gerente de RH falou, por quê? Monta a sala lá para mim, na sala da minha. E aí, o que tu vai montar lá? Lá vai ser para desenvolvimento de novos negócios. Isso. Novos negócios, mas por quê? Não interessa. E hoje, o Leandro, isso tudo que está falando, está lá. Isso eu fiz sem... Você já é bimodal. Não, na verdade,
vejo o meu negócio, vejo oportunidades que tem dentro dele que eu não faço hoje. Eu vou querer trazer pessoas que possam vir agregar, que eu não sei se vai dar certo, mas igual pensar junto comigo. Eu já tenho algumas ideias, que ainda, só que eu não sei para quem contar essas situações. Pois é. É para ganhar dinheiro? Fala para mim. A métrica é ganhar dinheiro. Olha só, a métrica. Então, olha só. O conceito bimodal é o quê? Duas modalidades. O modal antigo continua até o último centavo, mas vamos pensar no novo modal. E o que eu quero preparar vocês é para o novo modal. Como é que cria esse novo modal? Claro que alguma coisa pode vir para cá. E para cá vem coisas importantes, que é o seguinte. Sabe o que está matando muita empresa? É querer mudar o modal 1 com os conceitos do modal 2. Aí o que o cara começa a perder dinheiro dos dois lados. Ele não sabe, ele se perde. Que é o problema da tal transformação digital que o nego está falando. O cara chega lá, meu irmão, você tem que ser líder proativo. Aí o cara... Tá, mas o que é isso? Líder proativo? Eu tenho que ficar pulando? Eu tenho que ficar pulando? Não, agora você tem que ser um líder propositivo. Meu irmão, já acordou hoje? E aí, tomou café? Isso vai mudar o que no negócio dele? Então, falta ao mercado a narrativa. Vocês estão tendo a oportunidade. Agradeçam ao Loredan a oportunidade que vocês estão tendo, todo dia. Porque vocês estão tendo o estado da arte dessa narrativa. O estado da arte dessa narrativa. Antes de você falar, eu queria comentar, eu não quero deixar você, senão eu vou esquecer. Tem uma coisa que eu acho fundamental, que foi meu 5º episódio do Resumo Cast, que você falou de egoísmo, e eu vou trazer a titia, que é a minha tia preferida, que é a filósofa chamada Ayn Rand, que ela diz uma coisa muito interessante sobre o egoísmo, que eu queria compartilhar com vocês, empresários. Ayn Rand diz o seguinte: o egoísmo é um substantivo obrigatório do ser humano. Todos temos que ser egoístas. Eu vou explicar. Você poderia dizer, todos temos que defender a nossa individualidade, porque se você não colocar o prato de comida na frente, na tua mesa, você não vai comer. Então o que ela diz? Você é obrigado a ser egoísta. Aí ela divide 2 tipos de egoísmo, e eu queria que você passasse a pensar dessa maneira, que eu acho muito bacana. Ela diz que tem 2 tipos de egoísmo. O egoísmo saudável, que eu digo para você, você quer comprar o pão da minha padaria? Quero. Eu vou vender para você. O que você diz quando compra o pão? Obrigado. E o que você responde? Obrigado. Isso é o egoísmo saudável. Eu estou ganhando meu dinheiro, você está feliz e todo mundo está satisfeito. Egoísmo saudável. O que é o egoísmo tóxico? Que vocês falaram aqui no início do processo. Meu irmãozinho, bota o dinheiro aqui na cooperativa, que eu estou aqui dando uma força para você e botando meu dinheiro no bolso. Esse é o egoísmo tóxico. Ou seja, eu não faço a troca voluntária, eu te engano, eu te sequestro, eu te roubo. Isso é o egoísmo tóxico. O que a gente tem que desenvolver na sociedade? O egoísmo saudável, que é o chamado liberalismo. Trocas voluntárias. Então é importante a gente falar, o que você está defendendo não é contra o egoísmo, você está questionando o egoísmo tóxico. O que você está defendendo é o egoísmo saudável. Que tal a gente fazer trocas voluntárias? Todo mundo ganhando. Isso é o egoísmo saudável. Isso é uma coisa importante para a gente amadurecer. Vamos lá. Uma das coisas que eu queria, então, acrescentar, assim, que eu entendo que é importante para esse novo modelo, e o Fábio colocava antes muito bem, que é difícil a gente quebrar essas barreiras, né? A gente tem uma sociedade cheia de regras já incrustadas há décadas, e eu colocaria um fator que eu vejo como determinante para a gente chegar a esse objetivo, que é a energia. O fato que nós vimos aqui hoje, já a demanda de tem uma energia e muitas vezes nos falta energia para a gente seguir em frente. Por quê? Porque a gente é desestimulado, porque a gente operacional. Falta energia para a gente, porque, enfim, não, mas sempre foi feito assim, mas não vai dar certo. Lá em 2007, você estava com todo o gás, mas aí faltou energia da outra parte, né? Vamos resumindo, né? Eu penso também que o objetivo de cada negócio é ganhar dinheiro.
E aqui a gente fala de sociedade, de mudança, mas eu acho que se a gente olhar para oportunidades, empresas que olham para essas oportunidades do mercado, se reinventam, aplicam essa cultura e estratégia, sabe aonde querem chegar, com o público que ela tem, internalizando isso no processo, ela vai ter sucesso. O objetivo é ganhar dinheiro, as empresas estão aí, tem muitas que estão se destacando. E eu vejo que hoje o próprio empresariado, a gente fala em sociedade, beleza, eu tenho que entender quem é meu público e quem eu vou prospectar para vir para o meu negócio, para me ajudar a crescer. E se a gente ficar se preocupando com a sociedade que não tem essa cultura, que não tem essa visão, caramba, você vai ficar estagnado. Agora, se você realmente se preocupar com o teu negócio, o que eu quero para o meu negócio, planejar, colocar estratégia, médio e longo prazo, metodologia, processos, cultura, o momento que você se identificou aonde você está e aonde você quer chegar, fica mais fácil. Agora, vai muito de cada um querer buscar isso e não ficar esperando que a sociedade vai te trazer algo, o milagre, a solução. Eu acho que o empreendedorismo brasileiro vive muito numa ilusão. Eu percebo isso no meu business ali, que às vezes a pessoa sai da universidade achando que ela vai mudar o mundo com aquelas teorias, com aqueles conceitos, que às vezes... Eles foram preparados, negócios da todos no mesmo ramo, foram preparados para um modelo... Mas eu falo isso porque é o seguinte, eu vejo que muitas empresas da nossa região grandes estão investindo e olhando para essa cultura. Um exemplo é o Sicredi. O Sicredi é algo que está olhando para isso. E outras grandes empresas. Mas eu, quando fundei minha empresa em 2007, eu tinha essa preocupação. Eu busquei consultoria desde 2007 para tentar montar um modelo de negócio com essa visão a médio e longo prazo. Não é a minha empresa não é a melhor empresa, tem muitas deficiências. Mas essa falta de... inclusive é um movimento que está se criando, que existe o seguinte, a falta de cultura das empresas e pessoas buscar conhecimento, fazer o que a gente está fazendo isso hoje, iniciativa do Loredan, a gente tem outras iniciativas também. Entendeu? É verdade, é que os assuntos se misturam, né? Sim, Nós precisamos ter o empresário, o empreendedor alucinado, egoísta, que é o capitalista, que é o que ele está pensando no seu negócio e prosperar e ganhar dinheiro, mas ele também tem esse mesmo empreendedor, ele tem que ter o lado egoísta humano, que é a troca, que é o estar bem devolver para a sua sociedade. Perfeito. Para todo mundo prosperar. E aí temos o equilíbrio. Eu acho que aqui como vocês têm uma cidade, e de repente as coisas podem ter uma sinergia em cima dos projetos. Então você pode ter na cidade, cada um se beneficiar dessa narrativa para o seu próprio negócio, e aí vão ter cases interessantes na cidade, naquela linha de raciocínio. E a própria cidade. Quando você imaginar. Porque eu falei com o Loredan, falei, Loredan, você imagina o seguinte, vê se eu estou viajando muito na maionese. Fica assim, primeira faixa que entra em Erechim, o cara bota lá. Primeira cidade uberizada do Brasil. Aí o cara, que porra é essa? Transporte uberizado, saúde uberizada, educação uberizada, etc. Você começaria a exportar a uberização para todas as cidades. Já é um negócio. O cara vai dizer, como é que esse cara fez isso? Vai fazer. Educação, etc. É uma possibilidade de negócio. Quantas pessoas podem pensar nisso? Já é uma oportunidade de venda para as outras cidades. Né? Então, eu acho que a gente, com a narrativa, eu não me preocupo o que vocês vão fazer com que vocês estão aqui. Isso não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é trazer para vocês uma experiência desses debates para que vocês saiam daqui dizendo assim, eu tenho uma visão de futuro mais sofisticada agora, mais próxima dos fatos. É isso que eu quero. O que eu luto, digamos que os fatos estão nessa garrafa aqui. Eu luto para não me afastar muito da garrafa. É isso que é importante na narrativa. Eu não posso fazer uma narrativa para você que não vai acontecer coisas que a gente está falando, senão você não vai ser perda de tempo. Quero fazer uma parte aqui, Nepal. Faz aí uma parte. Aquela coisa do percentual está valendo, hein? Está valendo, mas sabe, isso que está na tua cabeça, estava na minha. E sabe como que isso aconteceu? Como tudo isso aconteceu? Olha que interessante.
O teu problema, tu falou, mas não está assim. Como é que eu faço? Não. É só uma ideia que tu tem, mas eu também tinha isso, tá? Eu também tinha incubado, tinha esse negócio. Sabe como é que toda a história aconteceu? Isso que a Rosane falou, que foi trocar ideia, daí tem o egoísmo saudável, sabe como aconteceu na base com nós? Que hoje surgiu. Lá quando a gente começou o Bruno, que a gente se encontrou, o papá, ele tudo surgiu, esse ecossistema das startups de Erechim, do Pumpo, do Authentic, do Get Train, do MyClub e mais Você deu qual? foi numa exatamente isso. Foi numa garagem lá do Calegari, que lá a gente, um grupo de amigos que tinham ideias, e foi a soma que nós ia lá, deitar no sofá, trocar daí o que foi? Todas essas startups foram criadas, como eu estou com dificuldade de fazer isso. Cassiano, o que tu acha? Então o Cassiano é um desenvolvedor, ele não sabia vender, a gente conseguiu somar, daí o Lucas também estava lá, e tudo, ele começou a entrar, e daquela brincadeira, daquele 4, 5, 6, 7 grupos de amigos, que se ajudaram mutuamente, com todo mundo objetivo de ganhar. Estamos fazendo o Pulpo aí no Brasil, estamos fazendo o Authentic com milhares e milhares de usuários no Brasil inteiro, faturando muito. O MyClub está achando o seu caminho, expandindo, e foi uma soma. Lá um tinha inveja do outro, todo mundo queria se ajudar. E aí começou. Acho que eu falei o seguinte: por que eu criei aquela sala lá? Que sozinho não vou fazer nada. Eu vou botar pessoas lá dentro e conversar junto comigo. Exatamente. Aí que está o segredo, é o teu pensamento, compartilhando a ideia, Só que eu fazendo. quero lá junto comigo. E é um exemplo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se desenvolveu por causa disso. Lá no início começou assim, o livro Mindset, eu lembro ele, assim, como é que eles indicam Quem é feliz sozinho, né? tu tem que te reunir, Não tem tu tem que jeito. um procurar ajudar o outro a resolver o problema do outro, e assim a gente cresce junto. Esse é o caminho que eu entendo. Você falou que queria fazer um intervalo? Vamos fazer trabalho, 10 minutinhos aí. São 10h30. Eu fiquei imaginando, Vamos fazer trabalho. acho que é uma boa hora de fazer.